essa expressão de que primeiro você dá o passo, depois Deus põe o chão, ele é temerária. Porque aí você não está andando e caminhando segundo aquilo que é a vontade de Deus. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo lindo que acompanha a gente já há tanto tempo. Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma roda de parola inédita, parola de número 232, a sexta dentro do tema Nova Aliança em Cristo. E nesse tema aqui nós estamos batendo um papo com uma profundidade incrível, mas com muita leveza a respeito da carta aos Hebreus. Nossos últimos 5 episódios foram maravilhosos. Falamos que Deus continua falando através do Filho, que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Semana passada falamos sobre a mudança de sacerdócio e a ordem de Melquisedeque. E nessa semana nós estamos aqui de volta com a nossa escalação completa. Os meninos aqui decidiram fazer as pazes, né? Porque estava aquele negócio, se eu vou, ele não vai, se ele vai, eu não vou. Aquela coisa toda lá. Agora vocês estão de bem de novo? E aí, mente brilhante, de volta à nossa roda de parola. Sai da disciplina, filho? Eu não estava na disciplina. Na verdade, o Paulinho, com essa mania dele fitness, né? Então, fica difícil, né? Por isso que eu sempre carrego aquele texto de Paulo, né? Não esse Paulo, mas o outro, que o exercício físico leva ao enfado, né? Então, se Paulão falou algo assim, quem sou eu para... Né? E ele fala para nós sermos imitadores dele. Quem sou eu para desfalar? Exatamente, ele fala, sede meus imitadores. Ele falou isso, não falou? Se ele falou para o seu filho na fé, Timóteo, que o exercício físico leva ao enfado, então tá tudo bem, tá tudo certo. Paulinho e Flávia que tá em desobediência. Tá bom, então. Meu Deus do céu. E aí, Paulinho, como está a região metropolitana de Presidente Prudente, que abraça assim, até a divisa com o Paraná e com o Mato Grosso do Sul? Cara, depois de 2 semanas de frio, nós voltamos ao tereré. Ou seja, já tá calor de novo. Deixa eu ver exatamente quanto de calor. No momento, nós estamos gravando, que hora que é? São 11 horas da noite. Nós estamos com singelos 22 graus em Presidente Prudente. Maravilhoso. Aqui em Curitiba, 11 graus nesse momento. Eu aqui tomando meu chimarrão às 11 horas da noite. Afinal de contas, chimarrão não tem horário, não tem nada disso. E aí, você quer saber se o Wilsinho está tomando o seu suco verde de couve com gengibre para poder aumentar o metabolismo aí? Tá queimando caloria, Will? Não. Claro que não. Que estaria. Presta atenção. Deus fala. Eu tô doido. Não, Deus fala que a gordura era para ele. Paulo diz que é imitador de Deus. Tá tudo certo. A nossa parola hoje vai ser sobre como não ser fitness. Ai. Bom, vamos avançar aqui então na nossa parola, essa 232. A gente vai avançar aqui mais alguns capítulos, né? Na semana passada, eu com o Paulinho, a gente fez um bate-papo a respeito dos capítulos 8, 9 e 10, quando a gente falou sobre a mudança de sacerdócio e a ordem de Melquisedeque. Nessa semana aqui nós vamos falar sobre Hebreus 11 e 12, que, na verdade, é um texto maravilhoso, que aborda, por que não, né, o texto mais citado que explica a respeito de fé. Fé é a convicção de coisas que não se veem. Aqui a gente tem um ponto de partida interessante, mas eu quero puxar na memória aqui uma das nossas primeiras rodas de parola, que a gente fez uma série em 2020 ainda sobre fé, e uma frase na minha cabeça ficou gravada, o Wilsinho sempre falava assim, fé já é. Então, se já é, Wilsinho,
a fé não é a respeito de coisas futuras, mas é de fato trazer à existência aquilo que não existe, né? Eu gosto da versão Herbert Richards, né? Não, falando sério, hoje tá todo mundo Meu Deus! Todo mundo tá engraçadão hoje aqui. Não, eu gosto da versão King James, que ela diz assim, a fé é a substância das coisas, né? Eu acho interessante isso, porque quando a gente entende que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando o Charles Capps ele vai falar a respeito de fé, ele traz esse texto da King James, que ele vai traduzir algo como aquela câmera Polaroid. Isso. Onde dentro dela ela capturava uma imagem, e dentro dessa imagem que era capturada, ela por algum momento aquilo viria depois à tona. Então, se fé é a certeza das coisas que não se veem, então, ou seja, existe algo que já foi, no reino do Espírito, já foi determinado sobre as nossas vidas. Então, vamos dar um exemplo. Efésios capítulo 1, verso 3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Bem, então, o que ele já determinou sobre as nossas vidas? Bom, então nós vamos entender que dentro do plano de salvação, ele já determinou a salvação para a vida eterna. Lógico que eu não vou, nesse aspecto, eu não vou trazer a existência no aspecto que Deus já nos abençoou, porque fica meio estranho, porque é só crer com o coração e confessar com o lábio. Mas quando nós entendemos a respeito daquilo que Jesus ele já conquistou na cruz, e aí, ultimamente, eu ando deglutindo muito esse texto do Tetelestai, ou seja, está tudo pago, aquilo que foi pago na cruz, que foi desfeito as obras do diabo. Então, quando eu entendo que Jesus ele desfez as obras do diabo, e por conta disso, agora as bênçãos de Abraão chegou até mim, e quais são as bênçãos de Abraão? Bom, nós vamos entender lá em Gênesis capítulo 12. Então, a substância das coisas está atrelada àquilo que Jesus ele já conquistou na cruz. Então, não é você rodar o carro 7 vezes, falar esse carro vai ser meu, né? Outro dia eu vi um negócio interessante, onde você colocar a planta dos seus pés vai ser teu, o cara vai lá e põe o pé em cima do carro. Então, assim, tem umas coisas assim. Cara, mas tem doido para tudo. Eu já vi o cara pisando no pé da noiva, já dizendo assim, eu vou casar com você. Cara, não, mas veja, não é isso? Mas não é isso que está escrito lá. Agora, quando eu entendo que fé, na Bíblia Amplificada, diz assim, que fé é o título de propriedade ou a posse antecipada das coisas. E eu gosto de dar um exemplo, que é quando você vai num stand de vendas e não tem nada, né? Só tá aquele terreno baldio e tem o stand. Aí você vai lá, compra a cobertura. Você chega na tua casa com o contrato de prestação do contrato de compra e venda daquele imóvel, chega para tua esposa, amor, comprei aquela cobertura. Ela fala, você está louco, ali é um terreno baldio, mas daqui 3 anos vai ter um prédio construído. Mas aquele apartamento já é teu. Então, fé é a certeza das coisas que você não vê. Ou seja, já foi conquistado para você, e por óbvio, não estou falando uma teologia da prosperidade distorcida aqui, não é isso. O que eu estou dizendo e nem o determinismo, Deus faça, não é isso. O que eu estou falando aquilo que foi conquistado na cruz é um direito nosso. Então, por isso que Deus ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Do quê? Que está atrelado da salvação. Amém? Então, aqui, Arthur, quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando sobre um título de propriedade, daquilo que Jesus ele conquistou na cruz, daquilo que foi desfeito das obras do diabo. O diabo ele veio roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida em abundância. Então, se cura, libertação faz parte do plano de salvação, então eu já fui abençoado com isso. Se, a partir do momento que o castigo que me traz a paz me traz uma vida de estabilidade, prosperidade não significa enricar, mas significa ter contas pagas. Significa você ter, como diz lá em Coríntios capítulo 9, você ter a ampla suficiência. Mas para quê? Para um propósito maior que é o reino. Então, para mim, quando você olha nesse aspecto todo, fé, ele é exatamente a substância daquilo que está intrínseco às coisas que Deus ele já conquistou para nós através de Cristo Jesus. Fantástico. Paulinho, eu quero dar uma cutucada em você antes de você dar sequência, porque eu sei que você vai por um caminho interessante aí, mas a gente já conversou isso em outros momentos, né? E eu quero inserir essa frase para você dar sequência. Fé
é como nós já ouvimos tantas vezes por aí. É você colocar o pé e Deus coloca o chão? Você está perguntando para mim? Não, Pro porque se for... Paulinho. Ah, bom, porque se for para mim, isso chama-se suicídio. Exatamente. Mas eu quero escutar o nosso teólogo de plantão falando sobre isso, porque, afinal de contas, é uma frase que a gente escuta, eu, pelo menos aqui, já escutei 1 milhão de vezes, né? Ah, é porque tem uma música, inclusive, que fala isso. Ah, tem? Tem uma Cara, música. meu. Não se É, problema. é a mesma música que fala assim, o melhor de Deus está por vir. Não, é uma outra música. Aí tem a música que a menina fala aí, você põe um medo debaixo do braço, um negócio meio maluco, assim. Aí a Carol outro dia olhou para mim e falou assim, essa música tá certa? Eu falei, sei lá, para quem tem uma tendência meio suicida aí, pode ser. Ai, cara. Mas assim, ó, eu acho que tem algumas definições, Arthur, Will, acho que tem algumas definições que a galera faz que são meio fora da casinha, sabe? Eu tenho receio, vamos partir desse pressuposto, eu tenho receio, difícil responder para você, Arthur, sim ou não, tá? Mas deixa eu construir deixa eu filosofar aqui um pouco, construir uma resposta um pouco mais ampla. Eu tenho receio quando a gente substitui informações bíblicas por experiências pessoais, sabe? Eu sou reticente com algumas realidades, né? O Will tocou no assunto das músicas, né? Tem muita música que substitui a literalidade do texto bíblico por experiências pessoais. Aí a gente cai em uma zona de risco. Aí a gente cai em uma realidade de, de conflito com a própria palavra. Agora, voltando à sua pergunta. A fé é colocar o pé e depois Deus colocar o chão? Poxa, eu posso até fundamentar biblicamente dizendo que em algum momento é. Por exemplo, na experiência de Abraão, a gente vê Deus falando, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não tinha um precipício na frente de Abraão, mas ele não sabia qual era a direção do próximo passo, né? Então, obrigatoriamente, o chão no qual Abraão pisaria seria um resultado da condução do Senhor. Agora, eu estou falando da experiência de Abraão. E eu não posso generalizar a ordem. Tá? Quando eu falo de ordem, eu estou falando da literalidade da ordem e não do princípio por detrás da ordem, porque o princípio é obediência. Né? Mas eu não posso negligenciar o fato de que foi dada uma ordem e na literalidade da ordem o sujeito se moveu em obediência. Tranquilo. Agora, também não posso universalizar a literalidade da ordem dizendo, porque Deus falou isso com Abraão, então tem que ser desta forma comigo. É aí que nascem as teologias malucas. É aí que nasce o botequinho de venda de lenço, porque o lenço do apóstolo era concorrido. É aí que nasce as pessoas deitarem no chão para a sombra do superpoderoso secretário da Trindade passar por elas, porque a sombra de Paulo curava as pessoas, né? Então, assim, essa questão da literalidade versus experiência pessoal gera algumas questões assim que a gente pode tratar como, no mínimo, controversas. Agora, uma coisa que nós não podemos abrir mão, e aí eu volto no princípio que o Wilson colocou, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando, é o fato de que a fé, ela é certeza daquilo que a gente ainda não vê, certo? Então isso está lá naquele texto-chave de Hebreus capítulo 11, versículo 6, só que tem uma segunda parte neste versículo, que é a parte que poucos decoram e poucos lembram que existe. Porque a palavra diz assim, ó, porque importa que aquele que dele se aproxima. Né? Vamos pensar no versículo inteiro. A fé é a firme convicção de fatos que ainda não existem, certeza de coisas que não se veem. Aí vem a seguinte explicação. Porque importa que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador
daqueles que o buscam, ou dependendo da tradução, e recompensa aqueles que o buscam. Opa! Então a fé, ela tem por resultado, vamos fazer um jabá, o sim de Deus. A fé provoca o sim de Deus. A fé provoca a aprovação de Deus, o galardão vindo da parte de Deus, a autorização de Deus para que eu conquiste. O instrumento que faz essa máquina girar, a máquina da prosperidade, do sim de Deus girar, é a nossa fé. E isso é tão real que a palavra fala que se nós crermos e obedecermos, nós comeremos o melhor desta terra. Né? A palavra fala que se nós crermos e obedecermos, nós vamos ser abençoados, virão sobre nós bênçãos e nos alcançarão. A palavra fala que se nós crermos e obedecermos, os sinais hão de nos acompanhar. Né? Então existe uma série de respostas da parte de Deus, uma série de galardões da parte de Deus que vem como resultado de uma fé frutífera, de uma fé legítima, de uma fé verdadeira. Agora, a fé verdadeira, ela é operosa, a fé verdadeira, ela é trabalhosa, a fé verdadeira, ela não é abstrata, né? Ela é concreta, ela move-nos. A fé sem obras, ela é morta. Mas a fé legítima, ela é uma fé que nos move. Ela não é estática, ela é dinâmica, né? Agora, como uma fé dinâmica, é uma fé que o tempo todo está semeando, vai ter colheita. Ela vai ter colheita, né? Ela vai ter o sim de Deus, ela vai ter a autorização da parte do Senhor. Então, se por um lado fica difícil eu responder para você, a fé é eu colocar o pé e Deus colocar o chão? Se por um lado é difícil a gente responder isso, por conta da ausência de literalidade que defina a fé desta forma, por outro lado, a gente pode dizer que a fé, na verdade, ela é muito mais do que isso. A fé é a gente colocar tudo e termos por resposta de Deus tudo, né? Ela vai muito além disso. E esse tudo, em algum determinado momento, pode requerer de mim uma determinada fatia, que pode ser colocar o meu pé onde não tem chão ainda, que pode ser me encaminhar para onde eu não tenho direção ainda, que pode ser assumir um ministério que eu não sei aonde vai dar, que pode ser exercer um dom que para mim ainda é muito novo, né? Que pode ser semear em uma obra com aquilo que eu estou ajuntando para outras finalidades no meu ponto de vista e saber que Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício no final das contas, né? Enfim, fé é eu entregar tudo sabendo que Deus tem mais do que tudo nas mãos dele. Mas Paulinho, eu acho que o ponto da pergunta aqui é tudo isso que você trouxe, você tem um elemento. O elemento você tem uma palavra, né? Então, assim, quando Hebreus vai dizer que não se lhes aproveitou a palavra porque não foi misturada com fé, então veja, eu tenho que associar a fé com a palavra. Quando essa frase, que até é o motivo da música, por isso que eu fiz a brincadeira do suicídio, porque se você não tiver uma palavra da parte de Deus que te dá o respaldo, então, assim, você vai ver que ao longo da palavra de Gênesis a Apocalipse, na minha concepção, apenas um homem soube do começo, meio e fim, que foi Jesus. É o único que você consegue ver que ele, porque tudo ele dizia, porque estava escrito, tanto que em Lucas vai dizer que eu vim para cumprir o que o profeta disse, que os salmos disse, o que a lei disse. Então, ou seja, tudo que dizia respeito a mim, eu vim cumprir. Agora, quando nós pegamos uma frase como essa, então, pegando ainda que não tenha um texto que venha definir de forma muito clara como você estava falando, mas veja, Deus ele trabalha conosco até hoje na Nova Aliança através de fragmentos proféticos. E muitas vezes Deus ele vai te dar o fragmento profético para que você, na obediência, você ative coisas da parte de Deus. Então, veja, se Abraão não tivesse saído da terra de Ur dos Caldeus, não iria ativar outras coisas. E Deus ele foi trazendo uma revelação progressiva para ele a respeito
daquilo que ele deveria exercer e aquilo lhe foi imputado por fé, né? Porque depois ele fala, poxa, mas não vai ter nenhum filho meu aqui, vai ser só do Damasceno, né? Coitado do Damasceno. Damasceno nem sei quem é o cara, né? Mas o cara estava lá, levou a culpa, né? Mas aí ele fala, não, mas daqui 1 ano você vai ver. Eu estou fazendo uma aliança com você. E aí ele se agarra nessa aliança. Da mesma forma que é a famosa pregação, né? Pedro, sai do barco. E aí Pedro sai, Pedro naufraga. Por que Pedro naufragou? Porque olhou para o vento. Todo mundo sabe dessa pregação, né? Quem nunca ouviu essa pregação é porque nunca funcionou no YouTube. Mas tem um monte falando sobre isso. Mas veja, quando Jesus fala saia, ele já deu uma palavra. Agora, quando você fala, não, nem sempre, porque você falou o seguinte, olha, eu vou investir numa obra. Deus falou com você para você investir numa obra. Eu vou investir no meu ministério. Deus falou para você. Então tem uma palavra que te deu um respaldo daquilo. Porque senão, Paulinho, vai acontecer aquela maluquice que tem até um meme rolando, não sei se vocês já viram, que tem o cara que está na concessionária, ele olha lá para um Land Rover, ele vê um carro top, ele fala assim, esse carro vai ser meu em o nome de Jesus. Aí chega Jesus do lado e fala assim, no meu nome não. No meu nome não. Então, pois é, porque tem gente, eu já vi isso. Não, pela fé eu vou comprar esse carro. O cara vai lá, se endivida, né? Aí tá lá com o Silas Malafaia, Satanás sentado na sarjeta falando, meu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então, assim, essa expressão de que primeiro você dá o passo, depois Deus põe o chão, ele é temerária. Porque aí você não está andando e caminhando segundo aquilo que é a vontade de Deus. E aí eu tenho aí uma percepção minha, tá? Para mim não existe vontade permissiva de Deus. Ou você está no centro da vontade dele, ou você está em desobediência. O que pode estar acontecendo é Deus sendo misericordioso com você para que você volte ao caminho. Não que Deus esteja tolerando, né? Porque senão, Paulinho, você vai acabar acontecendo o seguinte, você vai endossar a infantilidade na fé de muitos de se posicionar dizendo, mas foi Deus que falou. Recentemente nós passamos a viver uma experiência muito interessante, onde, porque Deus falou para mim, tal. Todo mundo testificando que está ao contrário, inclusive o fruto daquilo. E a pessoa está cega, está muda, está surda, perdão. Ela não está vendo que aquilo é um precipício na frente dela, porque ela discerniu de forma errada, né? Então, na minha concepção, essa fala, ela é muito temerosa, porque se for dessa forma, então eu vou poder simplesmente, sem ter uma palavra, sem ter nada, e eu não estou falando da manifestação do dom da fé, não é isso, mas você começar a adotar posturas sem ter um posicionamento e uma palavra que respalde. E eu não estou falando também para fazer bibliomancia. Então eu vou encontrar uma palavra que me respalde isso. Não. O que eu estou falando é aquilo que diz respeito a uma palavra revelada da parte de Deus que venha suportar isso. Por que você foi para Dourados? Eu estava com você naquele dia. Já tinha uma concepção no teu coração. Quando você foi para presidente, você já tinha algo, porque Deus já está falando, né? Agora, dar um salto no escuro, para mim, sem paraquedas, só com o paracleto. Não, mas na verdade, vai exatamente, Will, nisso que você falou. Eu acho que aquilo que você fala complementa o que eu disse, uma coisa corrobora a outra. Em momento nenhum, eu defendo a perspectiva de um salto no escuro, né, como eu disse, por conta da experiência pessoal do outro. O que subsidia os passos que nós damos? A palavra que eu recebi, a palavra que nós recebemos, né? E aí, a palavra que eu recebi, ela não é genérica, sabe? Existe uma palavra que é genérica, existe uma palavra que é para todos, que é aquilo que está registrado, mas a aplicação, o tempo, sabe, a forma, isso é individual. Isso é individual. E aí o me mover conforme a palavra, no caso do Pedro, o vem. A palavra de Jesus para Pedro foi vem. Né? Pedro está lá na beirada do barco falando, rapaz, eu andaria em cima dessa água numa boa, hein?
E aí o Jesus vira para ele e fala, vem. A única palavra. E aí Pedro andou em cima da água? Não, Pedro não andou em cima da água. Pedro andou em cima desse vem. Né? Assim como Deus falou para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão andou pelo deserto da Caldeia na direção de Canaã? Não, ele andou em cima do sai, ele andou em cima da palavra. Né? Então concordo com você nesse aspecto. A palavra é o que norteia. Né? Agora, nós não podemos transformar a experiência individual de alguém, né, em uma regra a ser vivenciada por nós. Isso daqui eu acho que é ponto harmônico, né? Que era o que o Guel falava muito, né? O Guel falava uma coisa ninguém pode tirar de você. A experiência que você teve com Deus é sua. Ninguém pode tirar isso de você. Agora, o ponto todo é, a tua experiência não pode suportar uma doutrina, não pode suportar algo que é inerente a você. Ah, porque deu Sim, certo. Pode virar doutrina. Não pode virar a doutrina, né? Porque deu certo. Exato. Deu certo para o Arthur, agora vai dar certo para mim. Opa, cuidado. Sim. Eu até brinquei com essa questão da frase, porque uma coisa que eu tenho meditado sobre é que, ao fazer essa frase, a gente acaba usando a fé como uma bet. E aí eu vou usar essa ilustração dos dias de hoje, né? A fé acaba virando Irmã uma Beth, aposta. Graça e paz, irmã Beth, um abraço. É a Beth Não é a Beth com TH. Ricão, temos você aqui, Ricão. O Henricão tá lá em Cunha, cara. Tá longe pra caramba. Mas, ó, eu tava falando assim, a Beth que eu falo... Longe de quem? O cara vai morar lá no Pé Vermelho e fala, vocês moram longe. Mas é que eu tava dizendo assim, essa questão da bet, esse mar de apostas que a gente vê hoje, por exemplo, no mundo esportivo, né? Onde as pessoas acabam apostando alto na expectativa de colher algo ainda muito maior. E aí a gente não pode cair nesse erro de usar a fé como simplesmente uma aposta. Não é uma aposta. Eu lembro quando o Wilsinho falou na outra série sobre fé, exatamente o que o Paulinho acabou de falar, né? E Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. E é exatamente isso que vai acabar norteando a gente. Agora, uma coisa que tem me incomodado bastante, gente, e aí eu quero entrar nessa questão da experiência pessoal de uma forma muito breve, para não tomar o nosso tempo aqui, não é nem o objetivo da conversa, mas eu não sei quantos... Não sei vocês, mas quando eu estou fazendo aqui, às vezes, aconselhamento com alguém, fazendo um discipulado, fazendo um atendimento pastoral, uma coisa que me incomoda muito é quando você vai conversar sobre um determinado assunto, sobre uma questão que aquela pessoa puxou, e você vem, abre a escritura, traz uma parte bíblica sobre aquilo, e a pessoa fala assim, mas Deus me disse tal coisa. A minha vontade é fecha a Bíblia e fala assim, então tá bom, querido, então segue o que Deus falou para você e arca com as consequências disso. Né? Infelizmente, eu tenho visto assim muitas vezes o Deus me falou como um respaldo para a pessoa simplesmente garantir aquilo que ela já queria desde o começo. Então, quando a gente usa fé só para que Deus respalde aquilo que a gente quer, eu acho muito complicado também. Né? E isso tem, assim, me incomodado bastante, porque eu vejo a fé sendo usada, por exemplo, Will, como momentos pontuais da vida. Ou seja, a pessoa hoje tem fé por causa de uma determinada situação, mas em relação a todo o resto da vida, os outros aspectos da sua caminhada cristã, por exemplo, a gente não vê essa pessoa desenvolvendo a mesma fé ou se aprofundando na mesma fé. O que me traz no coração de que a fé ela não é um momento instantâneo, mas a fé é uma jornada. A fé é uma caminhada, é um caminhar com Jesus. E isso me leva ao capítulo seguinte, logo no começo, quando um texto fala assim, que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a fé é um processo que começa em Cristo e termina em Cristo. Isso me leva a pensar que a nossa fé, o mesmo Cristo que nos chama para a fé, é o mesmo que sustenta e aperfeiçoa essa fé até o final.
Então, a gente fala a respeito, por exemplo, em parolas anteriores, nós falamos a respeito de desenvolver a nossa fé, né? Fortalecer os músculos da nossa fé. Mas eu vejo essa questão da fé. Eu queria ver com vocês assim, a fé não como um momento isolado, como um alakazam, né? Um perlim-pim-pim ali, mas realmente como uma jornada, né? Algo que começa e termina em Cristo. Eu estava até procurando no original aqui das palavras, né? Eu peguei um pouquinho o seu cacoete aqui, o dia atrás dos originais dos textos, e eu vi aqui que autor e consumador da fé, autor significa aquele que começou, e consumador significa aquele que concluiu. Ou seja, Jesus ele dá para a gente o início e o fim. O meio é algo que a gente tem que fazer, desenvolver ao longo da nossa vida. E como é que a gente faz isso? Fixando os olhos em Cristo, olhando para Ele como nosso exemplo de vida. E isso me traz uma reflexão que a gente pode ter, que é assim, eu estava inclusive escutando hoje um podcast do Jesuscópio, e tem um livro que ele lançou na editora deles há um tempo atrás, fala assim, adoração começa com contemplação. Ou seja, existem muitas coisas que estão disputando os nossos olhos. E a gente percebe que aquilo que a gente contempla, com o tempo, é aquilo que a gente se torna. Ou seja, quanto mais você olha para uma coisa, quanto mais você observa aquela coisa, mais aquilo vai te preenchendo, mais aquilo vai te moldando, mais aquilo vai te influenciando. E eu acho que aqui o texto de Hebreus vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim, fixe os seus olhos em Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Ele foi quem inaugurou e é ele quem vai nos ajudar até o final. Eu sei que você tem um monte de história, Will, a respeito de histórias de fé, situações não só pontuais, mas de pessoas que têm trazido histórias de fé ao longo desses últimos seus anos aí de ministério. Eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre essas experiências, você pode trazer alguma coisa nesse sentido aí. Vamos só por um fundamento aqui, né? Quando nós estamos falando sobre fé, a Bíblia vai nos mostrar que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a responsabilidade pelo desenvolvimento da fé, né, ela é minha, ela é individual. Então, uma coisa que é interessante, não adianta eu vir aqui, colocar a mão sobre a cabeça do Paulinho e falar, receba a fé. Não vai receber nada. Por quê? Fé é pelo ouvir. Tanto que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele olha para os seus discípulos e fala assim, homens de pequena fé. Né? Se tua fé for como um tamanho de um grão de mostarda. Aí quando vem o centurião, ele fala, nunca vi tamanha fé. Né? Então, uma fé enorme. Então, nós começamos a ver que existe a forma como você está se expondo à palavra, isso vai trazer para você uma fé grande ou uma fé pequena. Né? Isso não significa que você vai ser mais espiritual ou não. Significa que muitas vezes, como diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento. Né? A Bíblia vai nos mostrar que nós somos responsáveis por crescer em fé, nós somos responsáveis por crescer em amor e nós somos responsáveis por desenvolver a nossa salvação. Né? Então, esses 3 pilares aqui já me mostram que existe uma responsabilidade pessoal minha. Agora, quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, nós temos que começar, e aí o Paulinho vai gostar dessa brincadeira, vai começar pela perícope. A perícope, no verso 1, ela diz o seguinte, olha, você tem que se desembaraçar. Você tem uma nuvem de testemunha e você tem que se desembaraçar de peso e pecado para correr a carreira que te foi proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, eu não posso desassociar o versículo 2 do 1. O versículo 2, ele está falando o seguinte, olha, existe uma carreira que te foi proposta, mas olha, fixe seus olhos em Jesus, porque ele que começou uma obra, ele perseverou, ele continuou, ele manteve de forma estável, ele não oscilou, ele não
Ele não oscilou e ele consumou aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, ou seja, ele manteve uma constância. Aí o que ele está fazendo, o autor de Hebreus? Ele está falando, olha, aquilo que está te interrompendo, ou te privando, ou tirando a sua velocidade de você caminhar rápido, quer seja pecado, quer seja peso, deixe de lado. Aí ele vai fazer o quê? Mas olhe para o autor e consumador. Ele fala assim, olha, fixe seus olhos nele. Tenha Jesus como seu parâmetro. Porque ele, tendo toda a dimensão e toda a expressão a ponto de chegar no Getsemane e falar, pai, tá difícil, tá pesado, mas ó, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Jesus está dando um padrão para nós aqui sobre como que nós devemos manter uma constância em fé. De nós ancorarmos, tanto que o próprio livro de Hebreus vai dizer que Jesus ele é a nossa âncora. Ou seja, então eu vou lançar a minha âncora e vou me fixar nele. Então, quando eu tenho essa dimensão, eu não vou ser o crente elevador, que uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Eu não sou aquele que oscila, porque eu sei quem é o autor e consumador da minha fé. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Então, quando eu olho para o autor e consumador, eu vou fazer o seguinte, bom, ele iniciou uma obra, mas ele é fiel e poderoso para completar a obra que em mim foi começada. Veja, ele foi o padrão, ele começou uma obra em mim, e eu ainda, é a famosa ilustração, né? Estamos em obras, porque está lá pautado em Filipenses capítulo 2, verso 12. Ele começou a boa obra e ele é fiel para completar. Quando que ele vai completar? Bom, se Jesus viesse hoje, a igreja seria arrebatada. Se não for hoje, vai ter amanhã e você vai desenvolvendo a tua salvação. Agora, os meus olhos devem estar fixos nele. Ou seja, quando Pedro ele parou de olhar para o autor e consumador, ele naufragou. Não sei se o Paulinho concorda com essa minha analogia. Mas quando Pedro tinha uma palavra, ele estava perseverando, amém? Ele estava perseverando, indo ao encontro dele, mas aí uma distração veio. O que Hebreus está falando? Deixa de lado o pecado e deixa de lado o peso. O que Pedro fez? Bom, para você e eu, para nós naufragarmos, para nós afundarmos, eu preciso de peso. Então, Pedro olhou para Jesus, estava indo bem. Primeiro um moonwalker que estava acontecendo ali. Aí ele olhou para o vento, peso, afundou. Né? Não sei se o Paulinho concorda com essa ilustração, mas é o que eu tenho assim, de entendimento a respeito disso. Ele é o autor e o consumador. Existe um combate a ser combatido, que é o combate da nossa fé. De nós tomarmos aquilo que é a visão do que Deus deu para nós e pode estar dando na canela, mas vamos continuar e perseverar olhando para ele. Porque se ele conquistou, nós vamos conquistar. Porque com Cristo nós caminhamos em triunfo. E a Bíblia vai dizer lá em 1 de João, assim como Cristo andou, nós devemos andar. Poxa, você não podia terminar de uma forma melhor. Porque o Arthur provocou a gente falando acerca de processo, né? E quando você diz, Will, que assim como Jesus andou, nós temos que andar, você está dando você abriu a porta para eu falar acerca de processo. Só fazendo um parêntese aqui, eu concordo com aquilo que você disse e até colocaria algo mais no que diz respeito a peso. Sabe, eu mergulharia lá no convite que Jesus faz em Mateus 11, a partir do verso 28, quando ele faz, quando ele diz assim, você que está cansado e sobrecarregado, vem até mim, eu vou te aliviar o fardo. Né? Joga o seu fardo no meu pé, toma o meu jugo que é suave e leve. Essa fala, se Pedro tivesse trazido ela à memória, quem sabe nesse momento, Pedro ele não teria o peso e ele voltaria à posição do jugo. Né? O que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus ainda estava andando sobre a água.
Por quê? Porque Jesus não carregava peso. Agora o Pedro ele resolveu trazer o peso da lógica à cena. Enquanto ele estava vivendo a leveza da fé, tranquilo, a coisa estava indo. Mas quando ele trouxe o peso da lógica, porque a lógica ali ela é bandida. A lógica diz o seguinte: gente não anda em cima de água. É o que a lógica fala. Né? Quando Pedro trouxe o peso da lógica, foi a hora que ele afundou. Só que também foi a hora que ele contrapôs a lógica à palavra sobre a qual ele andava, né? Então ele trocou de senhorio naquele momento, né? Por isso que ele toma um sabão de Jesus, escuta, homem de pequena fé. E aí eu penso o seguinte, né? Só fazendo um adendo também. A fé ela é absoluta, correto? Ou eu creio ou eu não creio, né? Então a fé em si, ela não pode ter um botão de volume, no sentido assim, de uma fé muito grande ou uma fé muito pequena, né? A fé ela não tem esse botão de volume, mas a fé definitivamente ela tem um nível de operosidade, o quanto eu opero pela fé, né? Isso é determinante, quanto eu opero pela fé, né? Eu creio que a medida está por aí. Bom, você falou de processo, né, Will? O Arthur. E o Will ele tocou num assunto né, de andarmos como Jesus andou. Vamos nessa. Autor significa predecessor, aquele que veio antes, aquele que fez antes. E consumador significa aquele que aperfeiçoou, aquele que levou algo até o seu mais alto padrão, né? Aquele que levou a fé até o mais alto padrão. Então, quando a palavra fala de autor da fé, Jesus é o predecessor da fé. Quando a palavra fala de Jesus como consumador da fé, Jesus é aquele que levou a fé até o mais alto padrão, até o ponto mais alto. Andar como Jesus andou vai ser andar nestas medidas, sabendo tudo que Jesus fez, nos movendo na fé de tudo aquilo que Jesus fez e avançando para uma fé de altíssimo padrão. Eu creio que isso é um baita de um parâmetro para a gente entender fé. Eu gosto dessa questão da jornada. O Wilson usou uma expressão muito bacana, que é essa questão da corrida, né? Corrida de perseverança é algo que a gente tem já escutado algumas vezes. Nós, na nossa série de cartas da prisão, lá em Filipenses, nós vamos ver essa passagem também. Mas quando a gente fala de perseverança, a perseverança ela é um dos assuntos recorrentes dentro da carta de Hebreus. Nós vamos ver lá a respeito de perseverança em 3,14, em 10,36 e em 11,27. Então são pelo menos 3 citações diferentes dentro da carta de Hebreus, onde perseverança é algo citado e é algo incentivado. O que mostra para mim é que essa corrida, a gente vai falar novamente, né? O importante é como você termina e não como você começa. Eu vejo muita gente começando com gás total, cantando pneu, gastando todo o combustível logo nas primeiras 2 voltas, e aí às vezes falta gás para o trecho final aqui, né? Mas o que me deixa com um coração assim bem confortado, gente, é saber que essa corrida não é uma corrida que a gente corre sozinho. É uma corrida que Jesus corre ao nosso lado. E digo mais, é uma corrida que ele já venceu por nós. Então, isso traz para a gente um alento, e a fé ela está diretamente ligada dentro desse assunto exatamente por causa disso. É a gente correr uma corrida sabendo que aquele que já venceu caminha ao nosso lado. E aí a única coisa que a gente tem que fazer é seguir na mesma velocidade, no mesmo ritmo, nos mesmos passos, né? Eu tenho uma experiência pessoal que eu queria compartilhar com vocês aqui. Numa das ministrações que eu uso aqui no curso de hombridade, a gente vai falar de disciplina, né, de constância, que é um dos grandes assuntos dentro da masculinidade, né? Eu uso um vídeo de um recordista mundial da maratona chamada Eliud Kipchoge,
é um queniano. Ele foi o primeiro homem a correr 42 quilômetros da maratona em menos de 2 horas. E a forma como ele quebrou esse recorde talvez surpreenda muitas pessoas, mas foi a coisa mais óbvia do mundo, né? Qual que é a questão? Ele pegou 42 quilômetros, dividiu por 120 minutos, 119 minutos, e ele descobriu a quantos por hora ele precisaria correr do começo ao final para poder chegar e bater o recorde. Então ele colocou um carro na frente dele, durante os 42 quilômetros, jogando uma luz verde no chão em velocidade contínua. Então ele sabia que do primeiro ao último passo, se ele pisasse sempre sobre aquela luz verde, ele ia chegar no final em menos de 2 horas. Isso me faz refletir quando a gente coloca os nossos olhos na forma como Jesus andava. É exatamente a mesma coisa, nós olharmos para Jesus e ficarmos pisando na luz verde que ele projeta ao longo do nosso caminho. Agora, existe uma coisa, Will, que você falou, no começo você falou indiretamente, mas depois você foi mais assertivo com isso. Você falou a respeito de peso e você falou a respeito de pecado. E realmente isso, de fato, nos atrasa, né? Não diz que nos para, mas nos atrasa. Mas existe uma coisa hoje que talvez nos nossos tempos seja algo tão grave quanto o pecado e quanto o peso, que é a distração. A quantidade de coisas que tem tirado os nossos olhos de Jesus, feito com que a gente tenha olhado, colocado os nossos olhos em outras coisas, entretenimento, coisas que acalmem o nosso coração, que acalmem a nossa mente. E aí eu posso trazer aqui situações de pessoas que se concentraram tanto no seu trabalho, por exemplo, ou até mesmo no seu ministério, se colocaram numa posição de esgotamento tão grande que eles passaram a usar o entretenimento como uma válvula de escape, como se fosse uma panela de pressão. Então a gente acaba usando o entretenimento para tentar de alguma forma dar um escape. Então isso pode ser um hobby, pode ser uma pescaria, pode ser uma série da Netflix. Não há nada de errado em a gente ter momentos de entretenimento. O problema é quando o entretenimento passa a se tornar uma fuga. E aqui eu tenho pensado bastante sobre essa questão das distrações. Tem coisas, muitas coisas, aliás, que nos são lícitas até, mas que têm reduzido a nossa velocidade. E entre uma delas que tem feito com que a gente reduza a nossa velocidade na jornada, são exatamente o círculo de pessoas com quem a gente anda. Uma vez eu estava escutando um pastor aqui, ele estava falando do Salmo 1, e ele usou um trecho do Salmo 1 de forma invertida para mostrar como essas coisas, as companhias, acabam nos atrapalhando, nos atrasando. Ele fala assim: aquele que não caminha no conselho dos ímpios, que não caminha no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. É assim, a ordem é assim: você estava correndo, você passou a caminhar, você sentou e você parou. Então, conforme você vai avançando nesses ciclos de relacionamento, eles têm a capacidade de ir atrasando a gente. Isso não significa que a gente deva andar como lobos solitários, né? Como as águias que tem que andar sempre sozinhas, não é isso. Mas a gente tem que ter um cuidado, um critério grande com pessoas que têm nos ajudado ou nos atrapalhado a andar com Cristo. Hoje o Paulinho colocou no stories do Instagram dele, até estava olhando a respeito disso, né? Sobre o círculo de amizades e de amigos que te apontam para Cristo. De fato, vocês acreditam, vocês entendem que hoje a distração é algo que deve chamar realmente a nossa atenção no que diz respeito a atrasar? A Bíblia vai nos dizer, né? Paulo vai comentar aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, sim, até o apóstolo Paulo, quando ele diz isso, quando nós vamos estudar a respeito do combate da falsa doutrina e do falso profeta, nós vamos ver Paulo, Pedro, Judas, João,
eles combatendo de forma muito categórica, dizendo, olha, você não deve se misturar com tal pessoa, você não pode receber tal pessoa, se for o caso, queime até tua roupa, porque isso daí pode introduzir para você preceitos que podem te contaminar e tirar da fé. Da mesma forma como fé vem pelo conhecer e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também ela vem dessa forma. Então, assim, quando você cita Salmos capítulo 1, a questão é com quem que você está andando, com quem que você está dando vazão, quem você está permitindo que influencie teu coração. Eu ouvi algo hoje muito interessante, nós fomos fazer o batismo lá no CDP, e tinha um outro pastor comigo, e ele falou algo muito interessante, ele falou, outrora, quando nós estávamos no mundo, havia uma influência dentro e fora. Ou seja, eu pecava dentro e pecava fora, porque a influência ela vinha de dentro e vinha de fora. Agora que eu aceitei a Jesus, a influência não vem de dentro, a influência ela vem de fora. Então, assim, eu estou o tempo todo sendo tentado, né, a cair. Então, ou seja, quem são as pessoas com quem eu estou caminhando? Quem são as pessoas que eu estou dando vazão para os meus ouvidos? Quem são as pessoas que estão tomando partido comigo? Aí nós temos dois exemplos simples, né? Salomão, um homem que construiu o templo, ele tinha tudo nas mãos e ele começou a se contaminar com as mulheres, né? Então ele caiu por conta da concupiscência da sua carne. Eu sei que não era uma pessoa que nasceu de novo e tudo mais, então está tudo certo. Mas quem corrompeu o coração dele foram as pessoas ao lado. Agora, por outro lado, que é aquele famoso texto, né? Você tem que ter amigos que subam com você até o telhado, desarme o telhado, coloque você lá. Que tipo de amizade você tem, né? Aquele homem, ele foi buscar apenas e tão somente uma cura, mas ele saiu salvo. Ou seja, veja, os relacionamentos de Salomão lascou com a vida dele. Mas o relacionamento desse homem, que nem nome tem na Bíblia, ele foi promovido. Então, assim, quem que você tem caminhado junto? Lembra quando Paulo lhe está escrevendo, ele diz assim, olha, mas até Demétrio, acho que é Demétrio o nome dele, amou mais o século do que a nós mesmos. Mas, Tito, Timóteo, tome cuidado. Então, veja, os alertas, eles estão aí. Então, quem são as pessoas com quem nós temos nos aliançado? Sabe, muitas vezes nós temos dado ouvido e vazão a falas que nós não deveríamos ter. Nós estamos nos relacionando com pessoas que nós não deveríamos relacionar. E sabe, eu estava justo lendo hoje lá em 1 Coríntios, estava meditando nesse texto, Paulo ele fala da seguinte forma, olha, você tem que se privar de estar no meio desse povo, mas ele está falando para a igreja. Ele está falando, olha, eu não estou falando para você não ter um relacionamento com pessoas do mundo. Eu estou falando para você ter cuidado com as pessoas que estão no âmbito da igreja, que essas pessoas podem fazer você cair. Olha que coisa louca. Paulo está falando que uma pessoa dentro da igreja pode fazer você cair. Ele não está falando, olha, ele até fala assim, olha, eu não estou falando para vocês não ter relacionamentos fora, porque se fosse para você não ter relacionamento fora, tinha que sair do mundo. Mas ele está falando, ó, a pessoa que está dentro da igreja, ela pode fazer você cair. Olha que coisa maluca, Paulinho. Imagina você, como pastor de uma igreja, você vira assim, galera, não anda com fulano, porque fulano vai fazer você cair. Você não está falando, olha, não ande com o Zequinho da esquina. Você está falando com o cara da igreja. Então, veja, quando o autor de Hebreus está falando sobre peso, não é apenas e tão somente coisas que você pode estar praticando que são lícitas, mas que interrompem a tua caminhada, mas também pessoas com quem você esteja caminhando. Com quem que você está caminhando? Quem está dando a próxima jornada com você que possa fazer você retroceder? Eu fico pensando assim, na oração sacerdotal de João, capítulo 17, Jesus ele fala acerca do seu propósito em referência aos que andavam com ele.
Ele diz assim, ó, é por eles que eu me santifico a mim. Né? Então, ali a gente vê um parâmetro de intencionalidade relacional. Né? A intenção de Jesus ao se santificar, claro, a santificação de Jesus era também por ele, né? Era também para ele. Mas Jesus ele fala que existia uma fatia da santificação dele que não dizia respeito a ele, que dizia respeito aos outros, aos discípulos. Né? E isso comunica para nós uma intenção que nós devemos buscar, desenvolver em nós, em favor daqueles que se relacionam conosco, e também uma intenção que nós devemos ter no que diz respeito a com quem nós vamos compartilhar o nosso coração, com quem nós vamos estreitar a nossa comunhão e a nossa proximidade. Né? Então, a questão dos relacionamentos com finalidade de equipamento, de investimento, de crescimento, ela é uma prerrogativa bíblica. Né? Aqui a palavra, então, ela nos orienta, né? Quem sabe de uma forma intrínseca, pelo menos por enquanto eu não me lembrei de algo mais textual, mas a palavra nos orienta de uma maneira, no mínimo intrínseca, a entendermos com quem nós nos relacionamos. Porque entendendo com quem nós nos relacionamos, nós entendemos para que é este relacionamento. Por exemplo, né? Não é uma relação direta textual, mas vai ter entes distintos nesta passagem. A palavra fala assim, ó, orai ao Senhor da Seara para que venham os trabalhadores da Seara. Né? Quem são os trabalhadores da Seara? O trabalhador da Seara ele já tem ferramenta na mão, ele já sabe o que fazer. É gente que já tem dom, é gente que já tem ministério, é gente que já está na igreja, é gente que já aceitou Jesus. Por quê? Porque o contexto da Seara ali é uma colheita. O contexto da Seara ali é Jesus enviando missionários com o propósito de que esses missionários o precedam, né, aonde ele ainda não passou, e estes missionários curem os enfermos, expulsem os demônios, preguem o evangelho do reino e deem de graça aquilo que já receberam de graça. Quem são os trabalhadores da Seara? Aqueles que já receberam de graça da parte do Senhor e que têm o que oferecer. Agora, por outro lado, em Lucas capítulo 10 também, a palavra vai falar assim, vocês vão nas cidades onde eu ainda não entrei. Vocês vão entrar em casas que eu ainda não sou conhecido. E nessas casas vocês vão procurar as pessoas que estejam aptas e ansiosas por acolher a paz que vocês vão levar. Né? Então, por outro lado, Jesus fala, vão e se relacionem, mas saibam com quem vocês estão se relacionando, porque são pessoas que ainda não têm aquilo que vocês têm. Sabe? Então, essa sensibilidade de perceber aonde está, em que degrau da escalada está aquele com quem eu estou me relacionando, isso é crucial. Sabe? Essa percepção é crucial. Tem o livro do Colin Marshall e do Tony Payne, a Trelice e a Videira, né? Eu acabei de comprar um outro exemplar dele, que não é o Trelice Videira, o outro exemplar, mas é o de colocar em prática. Esqueci o nome, tá por aí, tá em algum lugar aqui. Faz parte dos novos, então ele tá na prateleira dos novos ali, que eu preciso ler. E eles fazem ali nesse livro uma proposta, né, pensando numa célula, por exemplo. Eles fazem a seguinte proposta, coloco aqui o nome de todos os membros da sua célula. Então você tem lá o Wilcinho, o Arthurzinho, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Você tem essa turma ali que é a célula do Paulinho. Né? E aí eu coloquei todos esses nomes na primeira coluna. A primeira coluna, eu vou usar uma outra ilustração aqui, tá? Vou sair do Colin Marshall, do Tony Payne, e vou para um outro livro
agora fugiu, Ralph Neighbor, que se chama o Manual do Líder de Célula. O Ralph Neighbor, ele fala assim, ó, a primeira coluna é a coluna que você vai dar o nome de pais. A segunda coluna é a coluna que você vai dar o nome de jovens. E a terceira coluna é a coluna que você vai dar o nome de filhinhos. Sabe lá, levando em consideração 1 João, né? Pais eu vos escrevo, jovens eu vos escrevo, filhinhos. Como níveis de maturidade de fé. Quem na tua célula é pai? Quem na tua célula é um jovem na fé? E quem na tua célula ainda é um filhinho? Sabe? Levando em consideração níveis de maturidade e imaturidade. Então, o que eu requeiro de um pai? O que eu requeiro de um jovem? O que eu requeiro de um filhinho? Sabe? São realidades diferentes. Então, dentro dos círculos de relacionamento, é importante a gente saber o que nós podemos oferecer para algum determinado amigo e o que nós podemos desfrutar no que algum determinado amigo está oferecendo para nós, né? É mais possível que um filhinho ele tenha muito a ser consumido daquilo que eu tenho que oferecer. É muito provável que um jovem ele já tenha experiências para compartilhar comigo, mas ainda precisa aprender algumas coisas. E é muito provável que um pai ele já tenha grandes experiências profundas, né, que o coloquem, quem sabe, lado a lado, ou às vezes até um pouco na minha frente, para me auxiliar em algumas determinadas áreas da minha trajetória. Então, sim, a caminhada, né, com pessoas ao nosso lado, ela tem um lugar de uma extrema importância. Mas nós também precisamos entender sob quais parâmetros nós vamos tratar cada um daqueles com os quais nós caminhamos. Uau! Acho que já deu uma boa parola aqui, então, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, para você que nos acompanhou agora até aqui, fica uma grande lição para você estar meditando aí nos seus próximos dias. A primeira é, sua fé tem sido teórica ou tem sido prática? Segunda coisa é, o que hoje tem desviado os seus olhos de Jesus ao longo da sua jornada de fé? O que tem sido um peso para você? O que tem sido uma distração para você? Aqui cabe uma excelente meditação para você fazer nos próximos dias, até que a gente se encontre novamente na semana que vem com um episódio novo, o penúltimo dentro da série Nova Aliança em Cristo. Olha só, aqui embaixo você está encontrando já o site www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar os nossos 40 temas já parolados, além dos nossos 3 livros já lançados e também o nosso curso de introdução à interpretação bíblica ministrado pelo nosso querido Oráculo. Se você quer nos acompanhar, a gente está no Instagram, já ative o sinetinho aqui, já compartilhe esse conteúdo, porque é a forma que o YouTube entende que esse vídeo foi relevante e vai acabar mostrando para mais gente. Faz o seguinte, ajuda o algoritmo, deixa o seu joinha aqui e compartilha, porque isso vai ser importante para a gente. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, meninos. Tchau, tchau, pessoal.